Descanso na providência divina. Mateus 6, 25. Portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo, que iremos comer, que iremos beber, ou ainda com o que nos vestiremos, pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, e é suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Ai, gente, eu amo essa passagem de Mateus 6, 25, que termina aqui no 34. Essa passagem de Mateus 6 tem muito mais coisas aqui. Se você começar a ler desde o 1, vão ter várias partes, né? Mas essa em particular, eu gosto bastante porque essa foi uma passagem muito forte para mim na minha vida, logo que eu comecei a empreender. Eu tinha montado o escritório e tal, eu estava no meu processo de conversão e não lembro como eu me deparei com essa passagem. E quem aqui já empreendeu ou empreende sabe que principalmente o início, né, é muito desafiador, porque a gente tem muitos medos e tem a parte também financeira, né, porque principalmente no meu caso que não tinha, né, nenhum investimento, nenhum investidor, nem nada do tipo e estava tentando ali tudo na raça, você sabe que você tem contas, mas você não sabe muito bem como é que vão ser as entradas daquilo, como que o mês vai se desembolar ali. E além disso, existe inadimplência, existe atraso, existe um monte de coisa que no mundo ali do empreendedorismo balança a vida do empreendedor, né? Porque nunca sabe o que vai virar, né? Então, esse cenário de incertezas, né, nos gera medo, nos gera ansiedade, preocupações. E quando eu conheci essa palavra, eu imprimi ela assim num chamex, né, numa folha de ofício, e colei ela bem assim na minha parede, do lado do meu computador. Então, todas as vezes que eu me sentia assim, né, que eu me sentia ansiosa ou aflita por alguma razão, eu li essa palavra novamente, porque ela é um tapa na nossa cara, né? Ela diz assim, né? Por que a gente anda se preocupado com o que a gente vai vestir quando os lírios do campo que não trabalham, né, e nem tecem, se vestem, seguramente, né, se vestiram melhor do que Salomão, né, que é tido como o homem mais rico que já existiu em todo o esplendor da sua glória. Então, basicamente, essa palavra está dizendo que a gente não tem controle de nada, que a gente não consegue acrescentar que seja 1 centímetro, né, da nossa altura, que a gente não consegue mudar basicamente as coisas, mas que Deus é nosso Pai, Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe que nós precisamos nos vestir, comer e tudo, mas que para que a gente não fique preocupado com essas coisas, porque são as pessoas que não creem que ficam caçando essas coisas. Nós temos que fazer a nossa parte, buscar primeiramente as coisas do reino, né? O reino de Deus e a sua justiça, que essas demais coisas naturalmente vão sendo acrescentadas. E aqui tem um ponto, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o que acontece na prática é que a gente acaba colocando o reino de Deus
no último lugar dessa fila, né? O reino de Deus, a nossa busca é quando der tempo, quando a gente tiver vontade, mas por acaso a gente só escova o dente quando tem vontade, a gente só dorme, né? Então, assim, é questão de comprometimento, de assiduidade, de entendimento. E, novamente, sempre que eu falo aqui, eu estou falando primeiramente para mim, tá? Eu gosto até de trazer alguns exemplos, porque eu acredito que nos aproxima, né, e nos coloca em perspectiva que estamos todos aqui, enquanto humanos, tentando fazer o melhor que a gente pode. E eu tinha me comprometido com um propósito com Deus, que era todos os dias a 1 hora, e eu viajei, e nisso que eu viajei, eu cheguei muito cansada, dormi e acordei, já era umas 4 da tarde, eu olhei assim e falei, nossa, eu esqueci do propósito. Não, mas vou fazer agora, né? Então, tranquilo, tipo, lembrei agora, Deus está de boa em relação a isso, Ele entende que eu estava cansada. E na mesma hora eu tive um entendimento, Deus falou ao meu coração assim, se fosse um cliente, você teria esse mesmo comportamento? E isso foi um tapa na minha cara, né? Porque a gente não trata as coisas de Deus com seriedade, igual muitas vezes a gente trata o nosso trabalho. Então, do mesmo jeito que eu não teria o cuidado de, pelo menos, desmarcar com o cliente ou comunicar, né? Eu não tive com Deus, que deveria ser o primeiro lugar na minha vida. Então, esse é um alerta para nós, né? Porque às vezes se a gente fica muito ansioso com as coisas da vida, muito temeroso, é porque a gente não está colocando Deus na nossa vida. Porque as palavras de Deus nos trazem esse local, né, de conforto e harmonia, de entendimento, de segurança, né? Como a gente leu em outros dias, o Salmo 91. Então, se estamos descansando ali na sombra, né, do Altíssimo, a sombra do Onipotente, então nós conseguiremos também encontrar esses lugares de paz, né? Nós não vamos temer o terror noturno, nós não vamos andar perambulando, só caçando coisas materiais e coisas dali, embora essas coisas sejam importantes, Deus sabe que elas são importantes, mas Ele está falando, não fica andando assim, perambulando, né? Se preocupa com o que realmente importa, que em primeiro lugar, que é o reino de Deus e a justiça dele, que as demais naturalmente vão ser acrescentadas. Então, essa palavra, se você está empreendendo, eu sugiro você imprimir ela e colar ela num lugar que você consiga ler ela com facilidade, porque ela me deu muita paz, muita conforto em vários momentos, onde eu não sabia se ia dar para fechar a conta, se ia dar, o que ia virar, e eu colocava nas mãos do Senhor e falava, eu não preciso me preocupar, porque eu não tenho como mudar nada, acrescentar 1 centímetro que seja da minha altura. Então, está nas mãos de Deus e Ele irá prover, porque eu sou filha dEle, amada, e Ele não vai me deixar passar fome, Ele não vai me deixar ser envergonhada. Então, tá tudo certo, vamos que vamos. E isso era um testemunho para as pessoas que conviviam comigo, né, que foram vendo essa minha transformação e puderam ver o comprometimento e a fidelidade de Deus, que nunca permitiu que nada de ruim acontecesse nesse aspecto, né, do que eu estou contando. Então, a sua confiança, a paz que você emana, a sua postura diante das dificuldades vai dizer muito, muito mais do que as suas palavras. Então, as nossas atitudes são consequências daquilo que a gente, da forma como a gente sente, que a gente pensa. Então, é muito legal a gente examinar elas para ver como é que está o nosso interior. Então, espero que tenha feito sentido para você e até a próxima.